As violações do casamento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 22. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 22. E depois desses pedidos, eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 30, o último versículo, que diz assim: nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Portanto, antes de nós entrarmos aqui nesse tema, é necessário que a gente faça uma pequena introdução do que trata o capítulo 22. E lendo aqui os comentaristas, o que fica evidenciado para a gente é que do versículo 1 até o versículo 12, o tema tratado é referente à vida e aos limites que são necessários para estabelecer, preservar a vida. Então vai falar a respeito de um animal que se perde, vai falar a respeito de um passarinho que às vezes está fora ali do ninho, vai falar a respeito de dois tipos de sementes, e isso vai tratar a respeito do sexto mandamento, que é não matarás. Então a preservação da vida, a preservação da existência e o cuidado para não se misturar. Então, para isso vai ser tratado a respeito desse tema, mesmo aí do versículo 5, que vai falar a respeito então de uma mulher não usar a roupa de um homem e um homem não usar a roupa da mulher, que tem a ver com relação a não, versículo 11, por exemplo, não usar a roupa de lã e de linho misturadas no mesmo tecido. Então está falando a respeito de limites e de preservar a origem. Então isso aí é o assunto, o tema que será tratado aí do versículo 1 até o versículo 12, e vale a pena ler e meditar em cada um desses versículos. Estude esses versículos. A gente não vai fazer isso no estudo de hoje por conta do nosso tema, porque a gente precisa tratar aqui a respeito das violações aí do casamento. E para isso vai tratar aí do versículo 13 até o final do capítulo e o versículo 30 que nós lemos. Então, o que o autor aqui do texto vem tratando? A respeito de prevalecer o casamento, de cuidar, zelar pelo casamento, de que o casamento é uma instituição feita por Deus e, portanto, ela não deve ser violada, ela deve ser preservada. E aí vem a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher a respeito da não violação aí do casamento. Então, lembre-se que o casamento é instituído pelo Senhor lá em Gênesis, no próprio capítulo 1, vai falar lá a respeito de que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa. E, portanto, essa instituição que foi Deus que criou e que Deus criou com um propósito. O que acontece é que por causa da entrada do pecado no mundo, a partir do momento em que o homem desobedece a Deus, comendo do fruto que lhe foi proibido, então o pecado entra no mundo e com isso tudo é corrompido por causa do pecado do homem, inclusive o casamento.
E quando você olha lá em Gênesis capítulo 3, vai falar então ali, quando Deus está trazendo a punição do pecado da mulher, ela vai falar que o desejo da mulher será do seu marido, mas que cabe ao marido dominá-la. Portanto, isso é uma maldição que vem sobre o casamento. E agora, então, passados alguns milênios depois desse fato que ocorreu ali no Éden, o Senhor vai legislar com relação ao casamento para preservar o casamento, cuidar do casamento. E para isso são necessárias algumas responsabilidades, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Então você vai perceber aí que o meio aí desse texto é o versículo 22. Então no versículo 22 fala: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Portanto, a gente vê aqui uma pena de morte no caso do adultério. Lembrando que se do versículo 1, daqui do capítulo 22, se do versículo 1 ao versículo 12, se trata do sexto mandamento, não matarás, no sentido aqui então do texto querer lutar pela preservação da vida e de toda a vida, vida de animais e por aí vai. Então agora vai falar a respeito do sétimo mandamento, que é não adulterarás. E para isso, o texto vai trazer várias possibilidades do que deve ser feito para preservar o matrimônio. Vai tratar aqui a respeito da mulher que é virgem, vai tratar aqui, como nós lemos aqui agora no versículo 22, da mulher que é casada e se relaciona com um outro homem, e o capítulo todo, aí, o restante aí, né, dessa parte que trata do casamento, aí, do versículo 13 até o versículo 30, vai tratar a respeito de particularidades. Então perceba que a intenção aqui é fechar todas as lacunas de tal forma que o casamento venha a ser preservado. É claro que a lei não impede que haja algum tipo de violação com relação ao casamento. Mas lendo aqui do versículo 13 ao 30, você vai perceber que algumas vezes a pena de morte e esse rigor que há com relação ao casamento é justamente para poder preservá-lo. Você vai perceber que Jesus trata também a respeito desse assunto, quando ele vai falar a respeito de divórcio, né? Nas traduções aí da NVI, fala a respeito de divórcio, mas nós sabemos que no original a melhor forma de traduzir não é a palavra divórcio, mas repúdio. Então Jesus tem essa intenção aí de cuidar e de preservar aí o casamento. Então esse cuidado, né, para preservar o casamento que nós percebemos aqui em Deuteronômio capítulo 22, a gente vai perceber também Jesus tendo esse cuidado quando ele vai falar a respeito do divórcio lá em Mateus capítulo 19. Mas nós vamos perceber que Paulo vai aprofundar um pouco mais a respeito desse tema de casamento, porque Jesus está falando então, como nós falamos aqui, de divórcio, que na verdade a melhor tradução seria repúdio, e vale a pena você estudar a respeito da diferença que existe entre divórcio e repúdio. Mas Paulo então, ele vai gastar mais tempo com relação a esse assunto ali em 1 Coríntios, do capítulo 5 até o capítulo 7. Portanto, o livro de Coríntios é dividido em 5 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, vai falar a respeito de divisão da igreja.
Mas do capítulo 5 até o capítulo 7 vai falar a respeito da sexualidade dentro da igreja. E você vai perceber aqui que no versículo 30 está falando assim, aqui em 22, né? Deuteronômio 22, 30, está falando assim: nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. A gente percebe que isso aqui aconteceu com o próprio Jacó, lá em Gênesis capítulo 35, lá no versículo 22, nós vamos perceber ali o Rúben deitando então com Bila, não é verdade? Bila, que era uma das concubinas ali de Jacó. Então, nós percebemos que quando esse assunto vai ser tratado aqui em Deuteronômio, tem aí uma certa distância de Jacó e talvez aí alguma coisa em torno de 300 anos. E a gente percebe que isso não foi esquecido, que esse tipo de pecado aconteceu aqui no povo de Israel, lá com os pais, na verdade lá com Jacó, né? E isso não foi esquecido e vem sendo tratado e legislado agora aqui em Deuteronômio, quando o povo vai entrar nessa terra prometida para tomar posse dela. Portanto, esse pecado que aconteceu lá na origem do povo, de Abraão, Isaque e Jacó, ele é tratado nesse momento. E perceba que a mulher do pai não necessariamente é a mãe. Então, o filho desse pai pode estar se relacionando com a mulher do pai que não é a mãe dele. E isso é proibido, porque foi isso que Rúben fez com Bila, mulher ali, né, concubina de Jacó. E nós vamos perceber Paulo tratando exatamente desse tema nos 5 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 5. Leia lá que você vai ver que eles estão falando ali para a igreja de Corinto que tem um homem que está se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai e, pelo que o texto diz, parece que o pai dele ainda está vivo. E aqui em Deuteronômio, no versículo 30, dá-nos a impressão, lendo os comentaristas, que o pai desse homem já faleceu e que ele pegou então a mulher do seu pai. Então os casos são diferentes e o caso de 1 Coríntios é terrível, porque dá essa impressão de que o pai está vivo e o filho está se relacionando sexualmente e eles falando que são crentes em Jesus Cristo. Então a gente começa a perceber essa igreja um tanto quanto problemática ali em Corinto. E a gente vai perceber que lá no capítulo 7, Paulo vai tratar a respeito de divórcio, que não é apenas por causa de adultério, mas que pode ser por causa de abandono. Então ali Paulo vai tratar a respeito de uma separação e de uma autorização de um novo casamento, não apenas no caso de adultério, mas também ali no caso de abandono. Então vale a pena voltar ali no estudo de 1 Coríntios, lá no capítulo 7, e rever ali esse estudo ali com o Marconi, quando ele fez na ocasião o estudo de 1 Coríntios. Então, nós precisamos observar aqui, porque citamos aqui então o texto de Deuteronômio, citamos aqui também Jesus lá em Mateus capítulo 19 e citamos Paulo falando lá a respeito de casamento em 1 Coríntios do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, o que esse texto nos traz é que existe um olhar de Deus para o casamento, porque é algo que foi o próprio Deus que instituiu e que tem que ser segundo o padrão dele, que foi estabelecido lá em Gênesis capítulo 1, como nós falamos. E para isso é necessário que a gente veja também a responsabilidade
dos cônjuges no casamento. E Paulo vai tratar a respeito disso lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o final do capítulo, onde ele trata a respeito então do papel da mulher, do versículo 22 até o 24, e do papel do marido, do versículo 25 até o 34. E a minha pergunta, como nós sempre concluímos os estudos aqui, é: qual que é o olhar que você tem para o casamento? Será que o nosso olhar foi corrompido por causa da nossa sociedade e olhamos de forma negativa para o casamento? Como temos tratado dessa instituição criada por Deus? Casamento foi criado por Deus. É uma instituição feita pelo próprio Deus. Como temos olhado? Somos influenciados pela nossa geração? Ou somos influenciados pela palavra de Deus? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.